Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. Hoje eu vou abordar o tema ghosting, que é um termo utilizado para descrever homens que somem. E geralmente isso acontece dentro de um relacionamento que vinha numa determinada fluidez benéfica, ou seja, havia muita troca de informações, muita atenção por parte daquele homem com a mulher e de repente ele desaparece, deixando no ar a dúvida de que algo possa ter acontecido de errado, inclusive no comportamento dela. Para quem se relaciona com homens atípicos, ou seja, o homem que está enquadrado com um diagnóstico fechado ou ainda em investigação, de algum transtorno no espectro do autismo. Como o espectro do autismo pode ter algumas diferenciações na comunicação, o silêncio também pode ser uma comunicação. E algumas mulheres podem se sentir confusas se o silêncio de um homem no espectro autista é também um ghost, ou seja, é quando esse homem se torna um fantasma de um dia para outro ou de um momento para outro, ou se tem alguma diferenciação. E sim, tem diferença. O ghosting, né, esse nome que foi dado a um comportamento abusivo, justamente porque ele não abre para diálogo, então ambas as partes não têm a oportunidade de falar sobre o que sentem e o que querem ou não dessa relação, dessa conexão. Nenhuma das partes é obrigada a manter o contato caso não queiram, mas também existe um impacto ruim quando o relacionamento vem em um determinado ritmo, uma determinada intensidade e ele muda de repente. Porque o que a gente espera de um relacionamento, e isso para todos nós, é uma estabilidade. A previsibilidade vai depender muito da necessidade das pessoas envolvidas. Quanto mais previsível te deixa mais segura, mais confortável, você está aberta para ter surpresas, se deparar com comportamentos diferentes, ou isso faz com que você se sinta insegura? O ghosting, por ser algo muito abrupto, geralmente impacta de uma forma ruim. E sim, pelo contexto cultural, social, a mulher sempre se pergunta se ela fez algo errado, se algum comportamento, alguma fala levou aquela pessoa a agir de uma forma diferente, de fazer uma ruptura, né? Porque quando corta a comunicação, se ela vem numa certa frequência, ela é cortada, isso significa que é uma ruptura. Então ela acaba se questionando. Mas esses comportamentos, através da troca de informação entre mulheres, né, e o quanto ele é frequente, também foi considerado um comportamento abusivo, porque o homem típico tem a oportunidade de expressar o seu desejo, como, por exemplo, o desejo de não manter mais contato com aquela pessoa, indiferente do motivo que seja, mas ele prefere, em algumas posturas abusivas, simplesmente cortar o contato, fazer com que aquilo que ele vinha oferecendo seja de repente cortado e assim ele se sente superior. Ele sente que ele deu porque ele quis dar, mas ele também retira se ele quiser. O que dentro da cabeça de um manipulador, abusador, pode ter vários significados. E um deles é engrandecer a sua vaidade, o seu ego. Eu soube, inclusive, que tem grupos, né, de homens, onde eles trocam esse tipo de experiência. Enquanto está conquistando mulheres, vão ali compartilhando as táticas que usam, o que ele disse, o que a mulher disse, o que ele fez, como a mulher reagiu, e de repente ele faz o corte. Também postando no grupo que ele teve essa reação
e geralmente em um momento onde ela se mostra vulnerável, muito interessada, e ele vai lá e corta. Qual que inclusive, o ganho, né, para essa vaidade deturpada, para essa vaidade monstruosa, eu diria. Ele continua seguindo, ele continua tendo notícias dessa mulher, ele só não dá notícias para ela, para que ela se sinta confusa e que ela persiga e que ela queira mais. Assim como se ele estivesse viciando alguém em algum tipo de droga e ele corta esse suprimento para que ela sinta essa necessidade. E aí ele se alimenta desta ausência que ela sente. Então é bem provável que quem faz o ghosting ele continue seguindo nas redes sociais ou verificando as redes sociais, stalkeando ou tendo notícias por amigos e conhecidos, caso seja uma pessoa que tenha o contato mais próximo, né, o contato físico também, ou seja, ele quer saber que ele faz falta. Por isso, né, justamente pela intenção, o ghost é sim um comportamento abusivo. Pode ser que esse homem tenha se interessado por outra pessoa e ao invés de terminar um relacionamento que ele já começou, ele simplesmente parte para outra. Mas ainda assim, ele poderia usar da comunicação e da inteligência que não foi prejudicada por nenhum tipo de transtorno, no caso do homem típico, para verbalizar o seu desejo de não manter esta relação. Então, é um comportamento que causa prejuízos para a mulher. E alguns homens gostam de poder causar este prejuízo, enquanto que outros não têm coragem, não têm essa postura de poder finalizar um relacionamento para então seguir em frente, enquanto que outros não sabem que estão fazendo isso. Neste caso, nós temos então os comportamentos que podem ser confusos de homens atípicos dentro de um relacionamento amoroso, romântico, mais íntimo. No caso da pessoa atípica, como ela gosta de rotinas, e mais uma vez lembrando, assim como eu falo em todos os vídeos, se eu estou falando de um homem que está se relacionando amorosamente com uma mulher, ou seja, estou falando de dois adultos, mas está enquadrado dentro do espectro do autismo, é um homem que não tem deficiência intelectual, por exemplo, e com isso eu quero dizer que é um homem inteligente, ou seja, ele sobrevive sozinho, ele não precisa de um suporte como, por exemplo, para saber horários de comer, o que comer, higiene, para se sustentar. Não, é um homem independente, tanto que ele surge na sua vida, ele interage com você de uma forma independente e aparentemente normal. Quando que nós notamos que existe uma diferença nesse homem? Quando tem uma aproximação maior e podemos perceber ou estereotipias, ou seja, alguns trejeitos comportamentais que são diferenciados, as rotinas que podem ser diferenciadas, mas principalmente a comunicação. Existe uma desconexão entre o ritmo, a profundidade, o entendimento e inclusive a demonstração. Então, através da comunicação verbal, pode ser que existam sim muitos choques entre uma mulher típica, que tem um estilo de comunicação que foi aprendido pela maioria e que espera que esse homem a entenda e se comunique da mesma forma. Este homem, para se comunicar da mesma forma, o homem atípico, para se comunicar da mesma forma que uma mulher típica, ele teria que ter aprendido desde o início da sua vida quais são as regras sociais e como interagir, como, por exemplo, perceber, né, intuitivamente as intenções de outra pessoa, de perceber as expressões, os comportamentos fisiológicos, as expressões do corpo, né, comportamentais, os tons de voz.
assim como o olhar, né, o toque. Mas como ele pode ter aprendido isso de uma forma diferenciada devido à condição neurológica, não que ele não tenha aprendido, ele aprendeu. Lembre-se, esse homem tem uma inteligência preservada, entende? Tanto que ele é independente. Então ele aprendeu, mas ele aprendeu de uma forma diferenciada. E nós, típicas, ao nos relacionarmos com este homem, podemos notar essa diferença e até mesmo acreditar que é um defeito ou que é um problema de personalidade ou até mesmo de má vontade. E não é. Trata-se somente de pontos de vistas diferentes, porque o aprendizado e o desenvolvimento dessa pessoa foi diferente. Mas o comportamento pode ter o mesmo resultado que um comportamento de um homem típico, inclusive de um homem típico abusivo e manipulador, às vezes inclusive até de narcisistas. E eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Né? Por que em alguns aspectos as pessoas confundem posturas de um homem atípico com um homem típico narcisista? Mas eu vou explicar isso num outro vídeo, que é para eu não perder a linha de raciocínio aqui, tá? Voltando, a comunicação é um desafio entre pessoas típicas e atípicas. Pode ser um desafio maior, dependendo de como esse homem fez a sua adaptação no meio social, ou pode ser um desafio menor, dependendo de como ele fez a sua adaptação no meio social. Mas o cérebro de um autista, ele funciona através de regras. Então, se ele validou uma determinada regra, porque em algum momento ele aprendeu que uma regra de comunicação deveria ser aplicada, ele tem facilidade em generalizar. Então, ele vai levar essa regra de comunicação para todos os seus relacionamentos, até que seja conversado com ele de uma forma concreta, de uma forma clara, como tá em vídeo aí em algum lugar também, que ele tenha que adaptar essa comunicação para este relacionamento. A adaptação vai ser feita de ambos os lados. Primeiro, porque a pessoa tem que identificar, né, qual é o comportamento do companheiro atípico que pode ser melhorado, e o companheiro atípico tem que também ter a ferramenta, a estratégia para poder modificar. E para isso ele precisa de dicas, né? Ele precisa saber o que precisa ser feito, para daí sim ele saber se ele consegue entregar aquilo ou não. Então, o maior desafio, o maior obstáculo é ele entender o que a outra pessoa precisa na questão da comunicação. Por enquanto, nós estamos falando de comunicação, porque o ghost é a interrupção abrupta na comunicação. E no caso de pessoas, né, no espectro do autismo, existem alguns comportamentos que são muito óbvios na comunicação. Um destes comportamentos é conhecido como shutdown, ou seja, é uma explosão de estresse. Esse estresse, ele faz com que o atípico, ele tente elaborar, né? Ele tente organizar o que está acontecendo dentro dele, relativo a emoções intensas, pensamentos intensos, sintomas físicos, né? Ele tentando elaborar tudo isso, o tempo dentro da cabeça de um atípico é diferente do tempo na cabeça de uma pessoa típica. Eu posso estar aqui conversando com você, sentindo várias coisas dentro de mim, com pensamentos também em constante movimentação, com emoções afloradas e ainda assim continuar me comunicando. Eu consigo fazer toda essa organização, indiferente se ela vai ser bem sucedida ou não, porque eu posso, mesmo sendo típica, ser reativa. Eu poderia ter pensado melhor, poderia reagir melhor, mas de qualquer forma eu tento fazer essa organização enquanto me comunico. Para um homem atípico, para pessoas atípicas no geral, lembrando que no nível 1,
né? Essa organização, ela não consegue ser feita ao mesmo tempo que a comunicação. A comunicação é algo muito importante para ele também, mas ainda assim ele precisa fazer um processo de cada vez. A organização interna para depois expressar aquilo que ele quer como resultado de comunicação. Então, o shutdown é quando este homem ele está muito envolto em elementos internos, né? Como eu já disse, pensamentos, emoções e até mesmo sensações fisiológicas, batimento cardíaco acelerado, pressão, sudorese, tremedeira, né? Então, para ele organizar tudo isso, ele não vai conseguir se comunicar. Mas para ele ter chegado neste estado, algum estresse também deu gatilho. E aí, mulher, vai de você observar. Se esse homem estiver diante de você fisicamente, você consegue observar que ele muda de comportamento. Algo ali o engatilhou. Será que vocês estão discutindo sobre um ponto de vista que vocês não concordam? Uma discussão para uma pessoa típica pode ter um impacto muito maior do que para uma pessoa típica, porque uma pessoa típica pode se sentir desconfortável, pode sentir que não tem a mesma opinião que outra pessoa e ainda assim reagir de acordo com aquilo que ela identifica como desconforto. Na pessoa atípica, ele pode não conseguir reagir. Ele vai primeiro assimilar que ele teve um desconforto por pensar diferente, por não ser entendido. Ele teve um desconforto. Então, primeiro ele se regulariza, ele modula o que ele está sentindo, elabora melhor para depois dar uma resposta. E o silêncio, como resultado de todo esse estresse, é algo que é muito possível de acontecer. Então, se você está frente a frente com um homem atípico e percebe que determinado contexto levou ele a um estresse, é possível que ele se silencie. E talvez ele precise, inclusive, se retirar do ambiente para ficar também só consigo, até que ele sinta que ele conseguiu elaborar melhor aquilo que ele estava sentindo, pensando, e aí ele vai te dar uma devolutiva. Ele vai voltar para dizer o que precisa ser dito. E ele pode inclusive ser questionado. Então ele não some, ele não vira um fantasma, mas ele vai para um lugar interno aonde ele vai encontrar uma forma de elaborar o que ele está sentindo. Mas qual que é o sinal principal? É a partir de um estresse. E esses dois comportamentos entre o homem típico e o homem atípico precisam ficar bem claros. No ghosting, o homem típico ele vem numa frequência de carinhos e demonstrações de afeto muito intensa. E aí ele corta abruptamente. Então você não vê sinais de que tenha algum estresse acontecendo, de que tenha algo ruim acontecendo. Por isso mesmo que a mulher costuma se culpar, inclusive se perguntar o que houve. No caso do homem atípico, ele vem desenvolvendo uma conversa, mas ao mesmo tempo surge um estresse. Ele pode ser engatilhado por um som do ambiente, por um cheiro, por uma sensação, por algo que você disse, sim, né? Que nem você nem ele podem ter culpa disso, porque gatilhos são inconscientes, eles podem surgir a qualquer momento. Alguns dos gatilhos que o atípico tem, principalmente sendo um homem adulto, é possível que ele saiba que tem. Então ele já tem estratégias para lidar. Talvez ele ir até o banheiro, respirar e voltar, ele já consegue lidar e elaborar melhor com aquilo. E talvez não, talvez ele realmente precise ir para sua casa, ficar sozinho, escrever ou falar com alguém que ele confie para poder elaborar e depois retornar. Qual é a diferença do shutdown, que é uma forma de elaboração de um grande estresse sofrido por esse homem atípico, de um ghosting, que é infligido por um homem manipulador e abusador
típico. O homem manipulador que faz o ghosting, ele vai sumir, ele vai cortar. O homem atípico, ele retorna. Quanto mais consciência ele tiver de que ele teve um estresse, de que algo engatilhou aquele estresse e para ele foi muito além do que ele poderia elaborar naquele momento e já te dar uma devolutiva, ele se afasta, mas ele também retorna. Ele também vai retornar. E inclusive nesse meio tempo de afastamento, você pode tentar o seu contato, que ele pode ser breve, mas ainda assim você tem contato a essa pessoa. Então, no ghosting, por exemplo, você pode ser bloqueada, você pode. A pessoa realmente vira um fantasma, ele realmente some. Por mais que ele continue te pesquisando sem que você saiba, como eu disse no começo do vídeo, você não tem acesso a ele. Ele te priva desse acesso. É como se fosse um poder que ele tem sobre você, um controle que ele tem sobre você. No caso do atípico, ele não tem interesse algum em controlar o que você pensa ou o que você sente sobre ele naquele momento. Mas ele precisa muito administrar o que está acontecendo dentro dele, porque é muito parecido com o burnout, que nós conhecemos como um estresse limite dentro de um determinado contexto. Então, é um burnout, excedeu o limite de estresse para aquele homem atípico. Então, ele vai precisar fazer algumas ferramentas, algumas estratégias para que ele retorne para o seu ponto de equilíbrio e aí ele volta para falar com você. Isso pode durar alguns minutos, pode durar dias, mas como é um homem adulto que já se adaptou ao meio, é bem possível que as estratégias que ele tenha faça com que ele retorne rapidamente a comunicação com você, porque é importante para ele também, principalmente porque ele sabe que esse gatilho não foi desenvolvido por você, né? A não ser, logicamente, que você também seja uma mulher que de repente está insistindo em um assunto ou está insistindo para que ele tenha uma postura que talvez naquele momento ele nem saiba o que é exatamente que você deseja. Então ele pode ter esse limite de estresse extrapolado, principalmente por não entender. Se você muda a forma de se comunicar, se você muda a abordagem, pode ser que naquele momento, além dele conseguir administrar o que ele está sentindo e te responder, você ainda consiga com que ele te apresente ainda outras informações sobre ele mesmo. É sempre no quesito do entendimento. Lembrando que esse entendimento não tem a ver com inteligência. Este homem não tem uma inteligência prejudicada, mas ele tem uma percepção da comunicação alterada, ou seja, ela é diferente da sua, não significa que ela esteja errada. Portanto, existe um ponto de convergência. Existe um ponto de convergência. E se é você, a pessoa que está tentando informar algo, você também pode utilizar outras formas de informar ou de perguntar aquilo que você deseja saber naquele momento. Mas é bom ficar, então, atenta que no caso do homem atípico, para que ele suma naquele momento, ou seja, ele cesse a comunicação por um momento. Para que ele se restaure, é necessário notar se antes disso houve um estresse. E esse estresse, ele é notável. Então, não é algo que você tenha que adivinhar. Então, ele vai mostrar no comportamento dele, no olhar, na fala. Em alguns casos, o homem atípico pode, por exemplo, gaguejar. Ele pode, caso ele tenha isso, né, no seu repertório de vida, ele pode suar muito, ele pode tremer, ele pode mudar os comportamentos. Então, para você, mulher que está ali se conectando com ele, fica evidente que algo está desconfortável. Então, que ele também tenha um tempo para pensar, para respirar, assim como se fosse com você. Então, você sendo uma mulher típica também pode ter gatilhos emocionais, ainda mais em um momento de tanta fragilidade que é um encontro amoroso, onde as pessoas estão se conhecendo, estão trocando informações,
expectativas. Então, se você puder se respeitar, você vai aprender a respeitar também um homem que de alguma forma se desequilibra na sua frente. É muito diferente de um homem que se mostra completamente seguro, certo do que quer com você e de repente apaga, de repente some, de repente vira um fantasma. Então existe sim essa diferença e é possível que você sabendo desses detalhes faça toda a diferença, né, de como tocar este relacionamento. Até porque todos nós somos passíveis de passar por estresses e todos nós deveríamos ter o direito também a poder elaborar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas sensações da forma que for mais confortável para nós. Então, se você aprender a reconhecer, primeiro, você vai se sentir mais segura, vai perceber se esse homem é ou não um risco para você e também vai perceber se é uma escolha tua continuar com um homem que pode apresentar esse comportamento mais vezes, inclusive. Isso é o suficiente para você não se relacionar com ele? Ou tem outras coisas que valem a pena? O seu interesse vai além desse tipo de comunicação? Depende muito do resultado que vai ter, da interpretação das pessoas envolvidas e principalmente, tem abertura para conversar mais sobre isso em um outro momento? Porque com a pessoa que faz o ghosting você não vai ter. Não vai ter. A não ser que ele seja um narcisista e esteja fazendo um tratamento de silêncio com você. Mas isso eu vou abordar em outro vídeo porque é extenso também. Eu acredito que tenha ficado claro. É simples, por mais que tenha um efeito que pode ser muito profundo. Então, mulher, escolha com mais informações o que você quer deste relacionamento e como você quer se comportar, sempre pensando que o seu bem-estar é prioridade. E a partir do momento que você tiver uma boa intenção, primeiro, se sentindo bem, você também pode oferecer o bem para aquela pessoa, caso ela mereça essa sua confiança, essa sua postura. E vai dar certo. A gente se vê no próximo vídeo.